A gente falar sobre um assunto bem importante, uma lei, uma regulamentação numa lei do trabalho, né? Nós vamos falar sobre isso agora, mas eu quero que Janaína Sá apresente a nossa convidada e o tema que nós vamos discutir agora. Hoje é um assunto muito interessante, Ranier. Estamos aqui com a Andresa Amaral. Ela é psicóloga e especialista em gestão de pessoas. Ela tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Ela vai falar um pouquinho, Andresa. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência em recursos humanos, como é que vem sua carreira. Seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês também nesse bate-papo, né? Então, assim, já faz realmente mais de 20 anos que me formei em psicologia, especializada em gestão de pessoas, né? E nessa área que é da saúde mental também no trabalho, né? Já trabalhei em grandes empresas de grande porte, indústrias de grande porte multinacionais. E também tenho uma consultoria já há mais de 10 anos, onde atuo também oferecendo esse serviço para, vamos dizer assim, uma gama, né, de empresas de todos os tipos de negócios, todos os tipos de porte, porque tem essa flexibilidade também da gente poder pensar essas soluções de maneira mais adaptada, né? E quando você fala em gestão de pessoas, significa aquelas pessoas que fazem a contratação e a gestão dos funcionários, né, do ambiente de trabalho como um todo. E a gente observa que a saúde mental, é um tema que tem sido muito falado, principalmente no ambiente de trabalho. Muita gente adoecendo no trabalho, né? Exatamente. E o que é que tem mudado nos últimos anos que até levou à instauração dessa nova regulamentação? Então, olha só, em 2024, quase 500 mil de pessoas se afastaram no INSS por saúde mental, por questões um número muito alto, de né? saúde mental. Isso foi 68% maior do que 2023. Você vê como é uma coisa que vem crescendo de maneira muito exorbitante. E isso a gente está falando de pessoas que oficialmente colocaram uma terra, né? Exatamente, fora aquelas que não falam ou que não querem também se expor em relação a isso. Então, o adoecimento mental nas empresas é um fato, né? E é alarmante. E isso já vem se discutindo há muitos anos, né? Mas tivemos agora, no final do ano passado, aí uma boa notícia, eu entendo. Poderíamos dizer que é um avanço na lei? Sim, porque assim, na verdade, a gente gostaria que isso já existisse, né? Mas agora passa a ser obrigatório. E aí, quando pesa um pouco no bolso do empresário, às vezes as coisas saem com mais facilidade. Infelizmente, no Brasil tem que ter disso, né? Infelizmente, para poder porque funcionar. Realmente, assim, se você pensar hoje, os afastamentos por queda ou por acidente de trabalho de qualquer natureza, são bem menores do que o do adoecimento mental. Então, já é um fator que gera um impacto empresarial muito alto. Então, hoje, se você for pensar, quando você sofre no trabalho, quando você está triste, ou quando você está ali com uma crise de ansiedade, ou se sentindo esgotado com burnout, o seu nível de produção é completamente diferente de quando você está bem. Não tem como você comparar uma pessoa que está emocionalmente bem. Isso já foi comprovado, né? O nível cai totalmente. Totalmente. E aí cai individualmente e cai empresarialmente, naturalmente, né? Então precisa as empresas olhar para isso de um modo muito mais sistematizado, né? Porque às vezes também os profissionais, eles querem, assim, na tentativa de fazer alguma coisa para melhorar esses cenários, fazem coisas que dispersam, não necessariamente está associada a um risco de adoecimento, entende? E nessa norma, o que ela traz é justamente isso. Você precisa mapear os riscos que estão acontecendo nas empresas de adoecimento. Então, por exemplo, existe um risco de adoecimento de burnout aqui dentro? Existe um risco de adoecimento de estresse crônico, né? Ou então ansiedade, depressão, assédio moral. Existe esse risco de acontecer isso? Então, como você saber que esse risco existe? Pode ser que empresas, algumas não tenham esse risco, né? E outras que realmente isso vai existir. Então, existem alguns fatores que podem gerar esse risco, entende? E a SNR trouxe isso agora como obrigatoriedade. A NR01, no caso, a atualização da NR. Que já existe há muito tempo. Quando a gente fala com relação aos riscos, a gente associa logo aos EPIs, né, a equipamentos. Agora, você estava falando das empresas, né, e essa norma, ela foi atualizada, mas para quais empresas? Porque nós temos MEI, pequeno porte, empresa de médio porte, grande porte, com número X a partir de tantos funcionários. Mas
quais são as empresas que efetivamente vão precisar implementar e qual a forma de fiscalização? No nosso desejo, todas, né? Eu acho que quem quer que tenha preocupação com as suas pessoas deve se preocupar com isso. Mas, na obrigatoriedade, só não estarão incluídas as que são MEI e empresas de pequeno porte e as microempresas, né? Todas as demais entrarão nesse rol aí de empresas a serem fiscalizadas, que serão fiscalizadas pelos Ministério do Trabalho, né? Junto aí dos seus agentes de fiscalização. Assim como fazem de todos os demais riscos, né? Então, hoje, o setor de saúde e segurança do trabalho tem lá o seu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, o seu programa completo, né, ali de mapeamento de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, e agora a gente vai incluir os riscos psicossociais. Então, quem já tem, por exemplo, uma rotina de receber fiscais, já sabe que será fiscalizado, porque tem muitas que já têm uma rotina de fiscalização constante, né? As grandes empresas, aquelas que têm certificações de qualidade, que precisam de uma regulamentação mais rigorosa, elas já têm uma rotina de fiscalização. Então, essas sabem, com certeza, receberão em breve a fiscalização. E este mapeamento, como este mapeamento é feito? Porque algumas empresas pensam, eu tenho uma sala de descanso, eu faço os aniversariantes do mês, eu tenho um programa de qualidade de vida e bem-estar para o meu funcionário. Mas, assim, muitas vezes são programas soltos, são ações soltas, né? Mas como mapear? Existe um formulário, existe uma metodologia para isso? Sim. Assim, tudo isso é novo também, né? Dentro da psicologia do trabalho, já existem metodologias validadas, inclusive já trabalho com ela há mais de 20 anos também, já fazendo em muitos tipos de empresas, das pequenas às grandes, que validam o mapeamento dos fatores de risco. Então, nem todo fator de risco, ele gera um risco. Por exemplo, eu tenho o fator de risco relacionado a uma liderança tóxica, né? Ou então relacionamentos que são ruins dentro da empresa, uma comunicação que é falha. Então, isso é um fator. Esse fator de uma má comunicação gera um risco de adoecimento? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Então, a gente precisa mapear e dizer, ele existe e ele existe com esse potencial de gerar risco. E depois de eu definir o potencial de risco, eu tenho que definir se esse risco vai gerar adoecimento ou não. Porque nem todo risco também pode gerar um adoecimento. Existe um risco de ter aqui, sei lá, burnout por excesso de trabalho? Existe. Mas o adoecimento existe também? Então, são 3 mapeamentos diferentes, dos fatores, do risco e do adoecimento. E me diga uma coisa, diante de todas essas necessidades de verificação, os profissionais da área de RH, eles estão capacitados para fazer essa implementação na vida prática das suas empresas? Então, eu percebo que muitos profissionais ainda precisam dessa capacitação, né, dessa habilitação, vamos dizer assim, que não é só para mapear um risco. É para você fazer toda uma análise, fazer uma comparação. Olha, considerando esse fator com esse, né, considerando o saber nível lidar de com a situação de cada caso, né? Isso, exatamente. E fazer uma leitura empresarial mais completa, sabe? Não é só uma estatística. Você também precisa contextualizar ali no ambiente empresarial, conversar com os empresários, entender como é que a situação tem que estar no universo, né, do assunto, isso. Né? Também trazer informações ali da medicina do trabalho, do SESMIT. Então, é um conjunto de informações que vai fazer com que você tenha um direcionamento claro, assim, sobre realmente o que precisa ser feito. E essa preparação, eu percebo que é algo que ainda está em construção, não só para os profissionais de RH, psicólogos também, especialmente, que tem esse métier já, né, mais formatado de avaliação da saúde mental, mas os demais profissionais de psicologia, também os profissionais do SESMIT, né, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, que ali nas pequenas empresas normalmente faz todo o mapeamento de todos os demais riscos, né? E esse é um risco muito específico. Então, às vezes, quando é um risco ambiental, por exemplo, tem um risco relacionado ao meio ambiente. Então, às vezes, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, vai convidar um engenheiro de segurança, um engenheiro de meio ambiente para fazer aquela avaliação, entende? Então, a gente entende que, nesse momento,
os psicólogos ou alguns profissionais de RH mais habilitados vão ser convidados para fazer essa análise. Isso é muito relativo e vai também do porte de cada empresa, né? Exatamente. E aí essa preparação é importante, para a gente não fazer algo assim, no achismo, sabe? Assim, de achar que é isso, sabe? E achar que não necessariamente o que funciona na minha empresa vai funcionar na sua, né? Exato. E que também essas ações pontuais, que têm o seu valor, mas que precisam estar relacionadas ao risco. Então, será que os aniversariantes do mês estão reduzindo algum risco de adoecimento ou não? Só estão aumentando um pouco da interação, a proximidade das pessoas, né? Qual é o risco que existe de adoecimento real nessa empresa e que tipo de ação eu posso fazer especificamente para ela, né? E hoje, quando um funcionário, um trabalhador, acha que está adoecendo, acha que aquele trabalho está sendo exaustivo demais para ele, está trazendo prejuízo para a saúde mental, o que é que esse trabalhador deve fazer? A quem reportar dentro da empresa? Tem alguém que seja importante ter esse conhecimento? Então, hoje também, dentro das novas legislações de saúde, segurança e trabalho, tem já legislações que falam sobre canais, né, de denúncia, canais de comunicação sigilosos que as pessoas precisam, né, existir dentro das empresas para que elas procurem. Existe também uma nova lei sobre as empresas protetoras da saúde mental, né, hoje nas empresas, que tem uma série de regras, é um selo, né, que as empresas ganham, que é uma empresa que protege a saúde mental das pessoas. Então, ter esse canal de comunicação, eu diria que é o mínimo que as empresas podem fazer para viabilizar que as pessoas falem, porque ainda existe muito receio de você falar, né? De chegar e dizer assim, olha, eu vou aqui falar um pouco do jeito como meu chefe está me tratando, né? Ou como a gestão está tomando suas decisões, a injustiça que eu estou vendo aqui. Então, as pessoas têm medo de perder seu emprego, têm medo de ser estigmatizadas, né? Porque estão reclamando ou porque estão adoecidas. Então, precisa ter canais seguros para que elas possam falar. E um direcionamento também seguro, né? Assim, confiável. Então, por isso as ações também, muitas vezes, não são individualizadas, né? São ações coletivas. Porque quando a gente faz uma estatística, a gente consegue perceber que é uma dificuldade da empresa, né? Do contexto empresarial, e não necessariamente só daquela pessoa. Às vezes, quando uma pessoa apresenta um sintoma, um adoecimento, já é um cenário que já está presente em muitas pessoas. Já. Andresa, e para finalizarmos com relação à capacidade, à qualificação, alguma proposta nova para atualizar esses profissionais de RH, esses profissionais que atuam nas empresas com relação à atualização dessa norma? Então, agora no final do mês, que é antes, né, do chegar o mês de maio, realmente, dia 29 e 30, estou promovendo esse curso, que é um curso de formação mesmo para os profissionais, né, que possam aprender a mapear, na prática mesmo, como verificar esses fatores de risco, como identificar esses fatores de risco presentes nas empresas e como fazer essa análise e um plano de ação pertinente para cada contexto, né? Então, é um curso que será promovido aí para todo o grupo de pessoas que trabalham nessa área, né? E a gente espera que possa capacitar o máximo de pessoas possíveis, porque é realmente um assunto bem, né, relevante hoje para a nossa sociedade. Então, fale para a gente como é que faz para participar desse curso e deixe também seus telefones de contato para as pessoas se capacitarem, né, para as empresas se prepararem para essa nova atualização. Sim. No meu Instagram, né, que é Andresa, com 2 Es, S Amaral, tem o link lá na bio, né, que é um link de inscrição. @Andresa com 2 E. S Amaral. S Amaral. Aí lá no link da minha bio tá com o link de inscrição, né, Sim. desse curso. São curso de 2 dias, são 16 horas, é uma formação bem importante, já com ferramentas práticas mesmo, né, que você vai poder aproveitar essa ferramenta e colocar em prática adaptada na sua empresa. Então, lá tem os meus contatos também, que de repente a gente pode ir se comunicando e trazendo uma solução mais específica para a sua empresa também. Obrigada.